Fala gênios, muito bem-vindo. Esse é um tema delicado hoje, tem muita gente ouvindo boatos falando que bancos vão quebrar, que a situação está difícil, que várias fintechs ou bancos digitais estão no momento e correm risco de quebrar, mas antes de acreditar em qualquer informação, eu te peço calma, assista esse vídeo até o final e a gente pode esclarecer muitas dúvidas que estão na sua cabeça. Aproveita e já faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e manda para algum amigo que possa estar com essas dúvidas. Vamos lá, vamos tratar dessa situação. É sim um momento delicado e preocupante, até porque é a maior falência de um banco desde a crise de 2008 nos Estados Unidos. Mas e aí, os nossos bancos vão quebrar? Qual é a nossa situação e o que está acontecendo lá fora? Eu vou dividir esse vídeo nosso em alguns assuntos. Primeiro, o que está acontecendo? Quem é o Silicon Valley Bank, que é o assunto tão falado, esse banco que causou essa polêmica? Por que isso está acontecendo? Existe o risco disso espalhar para o Brasil e como isso impacta o mercado brasileiro. Na quarta-feira, dia 8 de março, o Silicon Valley Bank ele reportou um prejuízo de 1,8 bilhões de dólares. Esse prejuízo ele aconteceu devido a um aumento na taxa de juros americana. Um dos principais credores dos bancos americanos são os próprios bancos. Ou seja, para tentar te explicar, né? O banco ele pega o dinheiro que está com ele e empresta para o governo. É o que a gente faz aqui com, por exemplo, títulos públicos. E qual foi o problema de se investir no governo americano? O problema foi que a taxa de juros americana ela subiu absurdamente. Ou seja, esse banco, o Silicon Valley Bank, ele investiu numa taxa pré-fixada, definida, e depois a taxa de juros subiu, diminuindo o valor dos títulos que ele tinha comprado. Vou tentar te dar um exemplo para ficar mais simples e mais didático. Se você compra um título com um percentual já definido de, por exemplo, 14% ao ano, e os juros do mercado ele sobe para 40% ao ano, nesse caso, então, o título fica desvalorizado, já que qualquer um tem acesso no mercado a um juros muito melhor do que o seu. Então, o que acontece é que se você quiser vender esse título, ele vai estar muito desvalorizado no mercado. As taxas de juros americanas subiram de 0,5% a 4,5% em fevereiro. E isso impactou absurdamente. Para você ter uma ideia, o Silicon Valley Bank tinha 21 bilhões em títulos americanos. Então, depois desse rombo, o que aconteceu? Eles decidiram captar mais recursos, ou seja, abrir mão de ações para poder captar recursos e se capitalizar novamente. O grande problema desse momento em que isso aconteceu foi uma questão de timing. Um dia antes do Silicon Valley Bank anunciar esse grande rombo nas próprias contas, o Silver Bank pediu falência nos Estados Unidos por um motivo muito parecido. Isso acabou causando um pânico nos Estados Unidos e as pessoas foram correndo para retirar seus dinheiros do banco. Começou então uma corrida de resgate dos recursos, nesse caso, nesse banco. Entre o dia 8 e o 9, as ações do banco caíram 60%. E no dia 9 caíram mais 22%. O banco teve um recorde de retirada na história de 42 bilhões de dólares. Não é de reais não, tá? É de dólares. Então, nesse caso, o FDIC, que é comparado ao nosso Fundo Garantidor de Crédito, ele tomou conta da situação e está tentando arrumar um comprador no setor privado. Basicamente, o que o FDIC faz? Ele garante certos valores de recursos para quem, no caso de uma falência de um banco, alguma coisa assim. No caso do Brasil, o Fundo Garantidor de Crédito garante por CPF R$250 mil de garantia em cada instituição. É engraçado que no meio dessa polêmica, desse problema todo, o pessoal procurando alternativas de quem comprar um banco como esse, tuitaram para o Elon Musk. E ele falou que está aberto para negociar e para conversar a respeito. Mas a gente não sabe o que é verdade, o que não é verdade, porque ele é muito polêmico assim nas redes sociais. Mas vamos lá, por que você pode ser impactado? Antes da gente falar sobre esse assunto, já manda esse vídeo para todo mundo, que pode ser muito relevante para ele também. O Silicon Valley Bank é um banco especializado em startups de tecnologia. Para você ter uma ideia, hoje ele é o 18º maior banco nos Estados Unidos. Isso é muito grande. E o valor de mercado dele é 212 bilhões de dólares. Então é muito dinheiro. Para você ter uma ideia, ele está em 18º. O HSBC hoje é o 15º banco
nos Estados Unidos. Essa situação que acabou acontecendo é a segunda vez na história dos Estados Unidos. É o segundo maior banco a passar por isso. Existe um nível de risco para a gente? É impossível dizer. Eu até falo o seguinte, desconfie de quem já sabe de tudo. É muito difícil a gente entender a dimensão desse problema, mas sim, podem ter riscos para nós brasileiros também. O que a gente deve olhar para a gente ter uma noção do impacto disso? Primeiro, os valores das ações. Os 4 maiores bancos americanos perderam 47 bilhões de dólares, o que mostra que as instituições, não só lá fora, mas aqui no Brasil, devem sofrer um impacto disso, né? 47 bi de dólares não é brincadeira. A gente deve levar em consideração também o prejuízo não realizado. O que significa isso? Assim como o Silicon Valley Bank e esse Silver Bank, tem muita gente ainda que vai ter que vender os títulos e ainda não fez isso. Então pode ser que a gente veja aí nos próximos dias essa situação se alastrando e outras grandes empresas ou bancos passando por momentos delicados que podem prejudicar não só a economia americana, mas também a nossa economia. O Banco Central dos Estados Unidos já se reuniu e provavelmente falou sobre a liquidez das empresas. É extremamente importante que as empresas consigam resgatar algum valor. Caso isso não aconteça, pode ser um problema sistêmico em toda a economia americana. O FDIC garantiu que os depositantes vão receber a grande volta aos poucos. Mas isso é complicado, né? Porque aos poucos, né? Assim, mas é melhor do que nada. Agora vamos aos impactos aqui no Brasil. Para começar, a gente tem que entender que o Silicon Valley Bank é um banco de startups. Muitas empresas, não só aqui no Brasil, mas lá fora, tinham uma grana considerável nesse banco. Não existe, ou não saiu até o momento, uma lista oficial das empresas que estavam lá. Mas algumas empresas já divulgaram, e eu vou deixar nessa tela aqui as empresas que já divulgaram que tinham dinheiro lá. Mas e o Nubank? A maioria das pessoas mandou perguntas e rolou muitos vídeos essa semana falando sobre o Nubank. Vamos lá, o Nubank já soltou um comunicado para o mercado falando o seguinte: a Nu Holdings comunica aos seus acionistas e ao mercado que nem a companhia, nem nenhuma de suas subsidiárias tem qualquer exposição ao banco. O Banco Inter também já soltou um comunicado falando que não tem relação com o Silicon Valley Bank. É muito importante que a gente não saia espalhando notícias falsas, porque existe um grande risco nisso. Assim como aconteceu lá no Silicon Valley Bank, quando a gente fala uma notícia falsa ou que a gente simplesmente tirou da cabeça, muitas pessoas podem ir lá e retirar os dinheiros do banco, o que pode causar um problema muito sério na economia e nos bancos. Então é muito importante que a gente verifique as informações antes de sair espalhando uma notícia sem pé nem cabeça. Então, para resumir esse vídeo, existe perigo? Existe perigo sim, mas muito cuidado com informações falsas ou informações que não foram verificadas. A gente sempre te traz notícias frescas por aqui. Por isso eu te peço, compartilha esse vídeo, segue a gente, que em breve nós vamos trazer mais notícias, não só como essa, mas notícias que vão te ajudar com a sua relação com o dinheiro. Seja gênios! Ei, você acabou de assistir um dos nossos vídeos e eu tenho certeza que você já está um pouco mais gênios do que antes. Mas calma, que tem como aumentar muito mais. Se você ainda não está inscrito, se inscreva por aqui. Clica no sininho que toda vez que postarmos algum conteúdo legal, você vai ser um dos primeiros a saber. Lembre-se também de acessar o nosso site genius.com.br e conferir todas as notícias que lançamos por lá. Também nos acompanhe pelas nossas redes sociais, Sou Gênios. Por lá temos muito conteúdo legal para você se divertir enquanto aprende sobre finanças. E para fechar, eu ainda deixei mais 2 indicações de vídeo aqui para você continuar trilhando esse caminho em busca de uma vida financeira melhor. Dá uma conferida por aí. Espero que essas dicas possam mudar a sua vida financeira da melhor maneira possível. Ah, e não se esqueça, você é muito bem-vindo aqui na Gênios.